Olá, boa noite. Estamos começando mais um Educação e Debate aqui no canal 16, programa que é uma parceria entre o CMP, Sindicato de Professores Municipais de Passo Fundo, e a TV Câmara aqui do município. Aqui no programa a gente fala de assuntos que abordam o magistério municipal, a educação pública e movimentos sociais. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou a Thaís Antonioli, que é psicopedagoga e terapeuta ABA, com especialização em análise do comportamento aplicada em transtorno do espectro autista. Além dela, convidamos a Deise Florencio, que é mãe do Enzo, uma criança com autismo. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Deise. É um prazer recebê-las aqui. Boa noite. Boa noite, é um prazer. Agradeço o convite e fico muito feliz de poder falar de um tema tão importante e que faz parte de todo o contexto da nossa sociedade. Bem, acredito que para iniciar o assunto, nada melhor do que a gente explicar esse tipo de transtorno. Aqui a gente precisa lembrar que o autismo ele não é uma doença nem uma deficiência, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Thaís, explica para nós as características do autismo e se existe algum fator de causa específico. Então, quando o autismo entrou na minha vida, na verdade, ele que me escolheu, né? Eu recebi uma criança com autismo em 2011 e daí então eu comecei meus estudos e até hoje sou apaixonada pelo que eu faço. Ele é sim um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ele é caracterizado por déficits persistentes na comunicação, no comportamento e na interação social. A criança ela já nasce autista e esse autismo acompanha por toda a vida. Às vezes eu já tive relatos de mães que me disseram até 1 ano e meio, 2 anos ele ia bem e de repente pegou autismo. Não, ele nasce com autismo e o que acontece nesse período que ele se manifesta em algumas crianças a partir de 1 ano e meio? É quando ocorre a poda neuronal e aí o autismo ele é regressivo e acontece, então todos os sinais aparecem num momento só. Causas do autismo, né? Ele é genético, gene do pai e da mãe, na combinação 81% é genético e 1,8% é externo, ambiente intrauterino, no caso a mãe que toma ácido valproico, que é o remédio para convulsões, uso de maconha, né? É a droga que mais causa o desenvolvimento neurológico anormal. E também a idade do pai se descobriu agora que é parte determinante também para causas de autismo. Infecções intrauterinas também, alguma doença infecciosa que a mãe pegue durante a gestação e a prematuridade. Essas seriam as causas principais. E existem tipos ou níveis de autismo? Como é que funciona o diagnóstico, por exemplo? Existe. Nós nos baseamos pelo Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que é o DSM, agora já está na 5ª edição, DSM-5. E aí, nesse manual, nós temos todas as características para identificar o autismo. Lá em 1943, existia somente a determinação autismo, e era uma característica única. Agora nós já temos várias, vamos dizer, partes, ramificações do autismo, onde ele se apresenta de várias formas, por isso que foi incluído o nome espectro, que é muito amplo. E cada criança apresenta sinais diferentes em tempos diferentes. Para o diagnóstico, como é que é feito isso? E profissionais que fazem esse diagnóstico, por exemplo? Bom, quando o bebê, a partir de 1 ano de idade, nós já podemos, assim, começar a perceber alguns sinais, principalmente na interação social. Aquele bebê que não olha no olho, que não acompanha, não faz o rastreio visual quando a mãe anda no quarto, quando chega uma visita. Esse já é um sinal. Então, os pais são os primeiros a começar a perceber. Outro sinal também é quando a criança tem muita dificuldade de interagir com brinquedos, com objetos, brinca de forma diferente. Então, os pais vão percebendo.
Um profissional não faz o diagnóstico sozinho. O que precisa? Uma equipe de profissionais que, em consenso de várias observações, chegam a um diagnóstico. Ele é clínico. Não existe um exame, uma tomografia, alguma coisa de imagem que mostre o autismo. Ele é clínico e de observações e testagens, protocolos que são aplicados para que apareça. Então, por onde inicia? Geralmente a PRO da escola percebe alguma coisa com a família, juntamente com a família, e encaminha para uma psicopedagoga. Psicopedagoga encaminha para um neuro. O neuro para uma fono, e aí se faz toda a rede. Quando se fecha em todas essas redes o mesmo diagnóstico, a mesma percepção, aí se pode dizer que a criança é autista. É muito perigoso assim, você fazer um diagnóstico baseado apenas em 1 ou 2 sintomas, principalmente agora, depois da pandemia, que nós tivemos assim, o comportamento das crianças muito diferentes. Então, é importante que seja feito por diagnóstico, por profissionais qualificados e no somatório de todos. Uhum. E no caso do Enzo, Daisy, quais foram os sinais que você percebeu e quais as atitudes que você tomou? Do Enzo, em casa eu notava algumas coisas, mas nunca tinha ouvido falar em autismo, né? Uhum. Ele era bastante agitado, não brincava, era sempre ele. Os brinquedos, ele não interagia, ele quebrava tudo, né? Ele não me olhava nos olhos quando eu falava, mas comentava com algumas pessoas da família e ela normal, é uma criança normal, não se assuste. Uhum. Até que ele foi para a escola, ele não tinha 3 anos ainda. E daí a escola percebeu outros sintomas, né? Eu já digo, percebeu algumas coisas e nos chamou até lá. A gente foi lá e eles disseram, o Enzo não interage, ele não fala, porque ele só apontava com o dedo. Até em casa, depois, quando eles começaram a falar algumas coisas, eu comecei a perceber. Ele não quebrava também as coisas na escola. Barulho alto, ele tampava os ouvidos, e ficava agitado, né? Ele era bem agitado. Aí eles disseram, a gente vai encaminhar para um especialista, né? Uma psicopedagoga, para ver o que tem de errado com ele. Aí então eles encaminharam, né? Thaisa, ela estava no SEMAI ainda. Fomos lá, eu e o pai, conversamos com ela, ela perguntou tudo como é que era a rotina do Enzo e começou a acompanhar o Enzo. Desde os 3 anos de idade. Na verdade, o Enzo veio para mim com um diagnóstico de hiperatividade, que é uma comorbidade do autismo. Então, tratavam ele como TDAH, né? Hiperatividade. E daí eu levei ele na Thaisa e ela disse, mãe, eu vou investigar, mas não é um processo rápido. Vai demorar para mim dizer o que realmente, se tem alguma coisa de errada ou não com o Enzo. Fomos dela e pediu fonoaudióloga, porque ele não tinha um atraso na fala. E daí, conforme ela ia percebendo as coisas, a gente sempre conversava. Daí ela disse, procura um neuro para a gente ter uma outra opinião. Levei o Enzo em neuro, fizemos tomografia, tudo normal. Levei numa outra psicóloga, né, particular. Ela fez um parecer, mas era só comportamental, né. Daí o neurologista fez o testezinho do TDAH. Daí ali ele disse, ele tem o TDAH, mas não continua investigando, mãe. Foram 3 anos, né, a Thaisa, 3 anos investigando o Enzo. Daí, quando ele tinha 6 anos, não tinha fechado bem os 6 anos, daí ela chamou e o pai disse, o Enzo é autista. Mas para nós foi com um buraco que se abriu, né? O que é isso, né? A gente pensou, meu Deus, é uma doença, Ficamos bem
Daí ela explicou que não é ele nasceu assim, não é uma doença, né? E daí ali a gente começou a perceber as habilidades do Enzo. Ele pegava as pecinhas de montar ali, com o acompanhamento da Thaís, ele melhorou bastante, iniciou Ritalina também, começou com a medicação da Ritalina, e ali ele começou a ficar mais focado, e as pecinhas de Lego, ele montava robôs, ele tinha bastante fixação por robôs, né? Até hoje ele pega caixinha, tudo ele transforma. Tudo ele, até com a fita durex, ele transforma aquilo num... Eu tinha me perguntado dos níveis do autismo, né? Nós temos, sim, a classificação de nível 1, 2 e 3. Ou leve, moderado e severo. Como é que a gente determina o nível da criança? O nível de suporte que ela precisa de ajuda. Então, o leve, ou 1, seria aquela criança que precisa um suporte eventualmente, para algumas situações. O 2 já seria mais interação, mais mediação, então um suporte maior de um monitor, de alguém, né, principalmente em escola. E o 3, então, não tem autonomia, precisa o tempo todo de um cuidador, de uma pessoa que faça as coisas no dia a dia. A Daisy citou alguns pontos ali do tratamento. Qual profissional específico seria o próprio psicopedagogo, enfim, que faria o tratamento? E de que forma? Com medicação? É sempre que precisa? Não? Geralmente, associa a medicação no início. Porque às vezes tem dificuldade de sono, irritabilidade. Então, existem medicações que ajudam muito. E a terapia. A terapia é a melhor forma de fazer as modificações comportamentais. Tem crianças que têm seletividade alimentar, aí você tem que trabalhar na questão também, né, da aceitação dos alimentos, às vezes pela textura, pela cor, hipersensibilidade sensorial, não consegue botar o pezinho no chão, na grama, sente assim, um sentimento desconfortável. Então, tem várias questões assim que nós trabalhamos dentro da terapia para ajudar a superar essas dificuldades. E quanto que foi o tempo de tratamento do Enzo? Durou esse tratamento? Como é que foi a evolução do tratamento? O Enzo ainda está em tratamento, né? A terapia, no caso, ele não está indo ali antes da pandemia, parou. Ele estava com a medicação, o Venvance, que é outra medicação que foi trocada. Ele parou ali na pandemia, mas ele faz acompanhamento hoje com personal trainer, né? Que é o Thiago, é o professor dele, que ele diz que é o melhor amigo dele. E para a parte motora dele mesmo, porque o Enzo ainda caminha na ponta dos pés. Desde pequeno ele caminha. Essa é uma característica também. E o Enzo, assim, ó, ele superou todas as outras, e a que mais, assim, ele tem necessidade de suporte é quanto à coordenação motora. Então, é onde ele segue o tratamento. Então, o que a gente diz, assim, de uma criança autista? Numa fase ou outra da vida, ele vai precisar mudar os tipos de suporte, mas vai precisar. Então, agora o Enzo não tem mais a terapia comigo, mas tem o psiquiatra que acompanha com a medicação, né? E o rapaz da psicomotricidade que faz todo o trabalho motor com ele, que ele ainda não conseguiu um andar normal igual de uma criança típica. Então, são diagnósticos muito específicos e um trabalho multidisciplinar, né, dos profissionais para o tratamento. Isso, e cada um tem o seu tratamento. Nenhum é igual ao outro. Sim. A conversa está muito legal, mas agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar conversando sobre esse assunto. O que é importante para você é importante para a Câmara.
A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com Educação e Debate aqui no canal 16. No programa de hoje o assunto é Abril Azul, o mês de conscientização do autismo. No bloco anterior a gente falava sobre as características do autismo, como identificá-lo, diagnosticá-lo e tratá-lo. Nesse bloco a gente vai continuar falando agora mais sobre os métodos de intervenção. Thaisa, você trabalha com o método ABA, que é Análise do Comportamento Aplicada. Explica pra gente como que esse método funciona e se existem também outros métodos. Sim, existem outros métodos, mas assim, já é comprovado que esse é o método que mais funciona no caso do autismo, seja ele leve ou não. Ele funciona muito bem também para outros transtornos que as crianças têm, porque ele é baseado em evidências científicas. Ele é um método que foi construído com observações científicas e comprovação. Então, nós temos protocolos, nós temos formas de intervir em cada tipo de sinal e dificuldade, problema que a criança apresente no decorrer do quadro do autismo, né? Então, ele é muito completo, assim. Tem o Denver junto também, que dá para aplicar. E, assim, o que funciona muito bem é associar a terapia cognitivo-comportamental, porque ela trabalha a ansiedade e a depressão. E o ABA trabalha, então, todo o processo do autismo dentro do quadro. Então, é muito bom associar os dois. Os dois métodos. E em um ambiente escolar, qual que é a importância da formação do professor, a especialização dele para trabalhar com esse transtorno e para entender melhor o dia a dia também de uma criança autista? Olha só, nós professores temos assim uma responsabilidade muito grande. Primeira coisa recebeu, independente de receber ou não, mas vamos supor, né? Recebeu uma criança autista, vai estudar, vai entender e vai procurar saber como você pode fazer com todo o contexto de sala de aula se torne mais fácil e mais agradável para ambas as partes. Em segundo lugar, se a criança tem ou não monitor, esta criança é da professora. Não dá para terceirizar para o monitor, não dá para chamar a diretora quando a criança tem uma crise, tirar da sala, isso é muito negativo. Eles entendem como um reforço. Bom, eu me atirei no chão, eu gritei, eu vou dar uma voltinha na escola e vou lá na sala da diretora. Então, para eles é um reforço positivo e aí nós estamos ajudando a reforçar o que não é bom. Então, a criança tem que permanecer na sala, de preferência sentadinho, na frente, perto da pro. Não precisa fazer atividades separadas dos outros, ela tem que contextualizar tudo o que está acontecendo dentro do ritmo dela. O que eu tenho feito assim muito em Sananduva, juntamente com a prefeitura de lá, é passar o PEI, que é um programa especializado, individual, para cada criança autista que está lá. E aí eu faço toda a troca com o monitor, oriento, e aí, juntamente com toda a turma, ele tem, eventualmente, alguma atividade diferenciada por causa da condição. Mas, assim, a melhor forma é incluir, não momentos de crise, tentar evitar, porque a previsibilidade funciona muito bem com o autismo. Eles precisam saber o que vai acontecer agora, o que vem depois, como que vai ser. Então, assim, tudo que for muito previsível e ele souber, acomoda muito bem. E ele fica emocionalmente mais regulado. São padrões de comportamento. E que você tem que conhecer. Tem que saber, tem que entender. Senão, várias vezes, assim, já tive contato com mães que reclamaram. Então, a criança faz toda aquela crise e aí tira da sala. Depois da segunda ou terceira vez não quer mais entrar na sala, claro. Né? Então foi todo um reforço positivo para uma coisa que é negativa. E na questão do monitor, da monitoria na escola, né?
São todos que precisam? Ou ele não é indicado? Como é que funciona? Por lei, todos os autistas têm direito à monitoria. Por quê? Independente se o autista sabe falar, caminhar, tem uns que não são verbais, então também não falam, né? Mas, assim, independente disso, todos eles têm dificuldades na interação social. E aí, o que acontece? Vamos dizer assim, é um autista leve, não tem problema nenhum, tá super bem, é inteligente, aprendeu tudo. Mas é o que mais sofre bullying. Porque é aquele esquisito da turma, aquele que não sabe brincar igual aos outros, aquele que não tem a mesma troca de interação, e aí ele é deixado de lado pelos próprios colegas, por todo um ambiente escolar, e aí digamos assim, o autismo leve às vezes é o pior para ser tratado e o pior assim em termos de sofrimento emocional, porque é a criança que mais sofre bullying na escola. E no caso do Enzo, qual que eram as principais características que as profs identificavam, o que mais elas relatavam para você do Enzo? A seletividade alimentar dele, ou a agitação, ele era bem agitado, ele não brincava com as outras crianças, e o atraso na fala. Que ele não falava, ele só apontava com o dedo. Sim. E encaminhando para o final, Thaisa, como profissional da área, e Daisy, como mãe de uma criança autista, qual recado vocês poderiam deixar para os pais que nos assistem sobre a importância do suporte da família e dos outros círculos sociais que a criança anda, enfim, ultrapassa, para identificar o autismo cedo, né? Ter um diagnóstico o quanto antes, para poder tratar o quanto antes também. A precocidade do diagnóstico ajuda muito, porque nós temos janelas de oportunidade onde a criança está muito aberta para modificações. Mas assim, eu diria, primeira coisa, pediatras têm que entender e saber, porque o primeiro contato dessa criança são com os pediatras. E eles têm que já ter assim, todo um conhecimento e encaminhar essa família no primeiro sinal que percebe. Segundo, professores. Tem muita criança que com 4, 5 meses já vai para a creche, né? E aí é outro ambiente onde pode alertar e pode auxiliar muito. Quanto aos pais, né? O que a gente pensa? O medo, né? A gente vê o medo do diagnóstico evita com que os pais procurem. E outra questão, assim, é que o diagnóstico, depois de feito, o tratamento é caro. E nós temos pouquíssimos recursos, né? De auxílio nessa situação, sabendo que os autistas têm muitos direitos que os pais nem conhecem, por lei. Então, assim, além de ser doloroso, é um luto, né, o diagnóstico, ele é caro, é muito oneroso, é acima de 4, 5 mil se você for ter todas as terapias indicadas, porque quando a gente descobre o autismo, é preciso que toda a equipe trabalhe junto. Aí ele vai se retirando aonde já conseguiu superar, mas a princípio são todos juntos, então é um custo alto, e isso também dificulta bastante, né, Daisy? O que você poderia falar para os pais que assistem, Daisy? Que observem, né, seus filhos, né? Às vezes a gente não enxerga o que está na nossa frente, mas se alguém chegar e te disser, vai procurar ajuda, vá o quanto antes, porque quanto mais cedo você tratar, mais rápido, não que o teu filho vá melhorar, mas ele vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Faça tudo o que for preciso, lute por ele, isso aí. Sempre tá ao lado dele. Ao lado dele para tudo, né? E assim, e não esconder, né? Sim. Tem muitos pais que depois de receber o diagnóstico, depois de, né, iniciar tudo, tem vergonha e faz tudo escondido e não abre para a família, não abre para ninguém. Então, assim, isso também é uma questão muito delicada. E outra coisa que eu quero colocar, assim, que poucas pessoas falam, mas é louvável, assim, a postura das mães dos autistas. Elas são umas guerreiras, assim. O quanto elas abraçam as coisas e o quanto elas carregam nas costas. Então, assim, que as professoras tenham cuidado para tratar com as mães dos autistas, que o pediatra tenha carinho, que todas as pessoas, assim, entendam porque é uma jornada dura e
longa, né? Então, assim, as mães merecem, assim, muito, muito carinho e atenção, porque elas são realmente, assim, peça fundamental. Perfeito. Acredito que o programa foi muito esclarecedor, a contribuição de vocês também foi perfeita para a gente entender mais sobre o transtorno do espectro autista. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui no programa hoje. O Educação em Debate vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o CMP nas redes sociais, é só procurar CMP Sindicato no Facebook ou Instagram para ficar por dentro das pautas do Magistério Municipal. Uma boa noite e até o próximo programa.